Amina veio de mudança da Síria para o Brasil. E isso não fora sua escolha. Foi fuga. Fuga da guerra, da dor, da ausência de futuro. Mas o que ela não sabia era que, ao cruzar fronteiras geográficas, começaria também a cruzar fronteiras internas. Mas este não era o momento para descobrir isso. Por enquanto, tudo nela ainda era medo. No Brasil, as coisas eram um pouco diferentes. As mulheres falavam alto, riam em público, opinavam. A Mina observava com admiração e estranhamento, porque na Síria ela aprendera cedo que silêncio era uma virtude, que obediência era proteção, que sua voz, se ousasse sair, poderia ser punida ou ignorada. Desde pequena, ouvira que seu papel era servir, primeiro ao pai, depois ao marido, que sua beleza deveria ser discreta, sua opinião contida, sua presença invisível. Cresceu moldada por olhares que não a viam, por palavras que não a incluíam, e mesmo assim havia nela uma chama, pequena, quase apagada, mas viva. Naquela manhã, a Mina veio caminhando pelas ruas estreitas do bairro onde morava, com passos leves, quase tímidos, como quem tenta não ser vista. O véu que cobria sua cabeça parecia carregar mais do que um tecido. Carregava memórias da sua cultura, as regras e os medos. Ao abrir sua pequena barraca de doces na feira, a Mina sentiu o peso da saudade, da avó que lhe ensinara as receitas, da irmã que ficara para trás, da criança que ela fora e que talvez nunca tivesse sido de verdade. Será que algum dia serei inteira? Pensou, enquanto ajeitava os doces com perfeição em cima do tabuleiro. O primeiro cliente chegou devagar, olhou para ela com curiosidade. Ela baixou os olhos e teve um silêncio profundo. Ela não falava muito, não por falta de pensamentos, mas por excesso de limites. Enquanto isso pensava, olhar demais é desafio, falar demais é desrespeito. As palavras ecoavam os ensinamentos na voz de sua mãe. Mas em casa, à noite, ela escrevia, em árabe, em folhas soltas, escondidas dentro de um livro de receitas. Ali sua voz ganhava forma. Ali ela dizia o que não ousava dizer em voz alta. A educação que recebera na Síria moldara sua postura, seus gestos, até seus sonhos. Desde menina aprendera que mulher não escolhe, aceita, não questiona, obedece, não brilha, serve. E mesmo longe de casa, essas vozes ainda ecoavam. Na feira, ela observava as mulheres brasileiras com fascínio. Elas falavam alto, gesticulavam, riam à vontade. Algumas usavam roupas coloridas, outras usavam tatuagens, outras cabelos soltos ao vento. A Mina sentia algo entre admiração e medo. Como elas conseguem ser tão livres? Pensou. Envolta em pensamentos, seus olhos cruzaram com os olhos de um belo homem que estava parado do outro lado da feira, parado diante de uma banca de frutas, mas não parecia interessado nas maçãs. Olhava em sua direção, no que a Mina mais uma vez desviou o olhar rapidamente. O instinto era antigo, não podia encarar nem provocar, e muito menos se mostrar. Mas havia algo naquele momento que ficou, um calor leve no peito, uma inquietação que não sabia nomear. Nos dias que seguiram, ele apareceu outras vezes. Nunca se aproximava demais. E ela, sem perceber, começou a esperar por ele todos os dias. Era como se os olhos de Miguel, embora ela ainda não soubesse seu nome, dissessem algo que ninguém jamais lhe dissera. Eu vejo você. E a Mina, sem entender como, começava a se ver também. Dias depois, ela acordou e se levantou devagar, como quem carrega o peso de um passado que ainda não sabia onde guardar. Na cozinha, preparava seu café, como fazia desde menina, o cardamomo, como sua avó ensinara. O aroma a levou de volta a Damasco, sua cidade natal.
Amina viveu ouvindo os conselhos dos mais velhos e por anos acreditou neles, até que a guerra explodiu e agora tudo que era certeza virara ruína. No Brasil, as certezas eram outras. As mulheres falavam de seus desejos, de seus medos, de seus direitos. Algumas até discutiam política em público. Amina ouvia sem entender tudo, mas sentia. Sentia que havia algo ali naquelas mulheres que lhe faltava. Em casa, ela começou a escrever sobre isso em árabe, em folhas que escondia dentro de um caderno de receitas de sua avó. Escrevia que não sabia se podia mudar seu jeito, se podia também, mas não sabia se queria. Mas algo nela começava a se mover, como uma semente que, mesmo enterrada, sente o chamado para a luz. Ela não esperava nada, mas no fundo esperava tudo. Certo dia, Miguel apareceu em sua barraca como sempre, discreto, sem pressa, mas dessa vez havia algo diferente nele. Ele trazia um copo de café, um pequeno guardanapo com uma palavra escrita à mão: coragem. A mina congelou por um instante. Olhou para o café, depois para ele. Miguel não disse nada, apenas sorriu com gentileza e se afastou. O gesto foi breve, mas dentro dela algo se rompeu. Ou talvez tenha começado a se costurar. Ela segurou o copo com mãos trêmulas. O aroma era familiar, mas o significado era novo. Coragem, uma palavra que ela nunca ousara associar a si mesma. Na Síria, coragem era resistir em silêncio. E no Brasil parecia ser o oposto. Era coragem para falar, coragem para existir, para ocupar espaço, para se revelar. Naquela manhã, a mina arrumava os doces e atendia seus clientes, sentindo que seus movimentos traziam uma nova energia em sua mão, como quem começa a ocupar o próprio corpo. Seus doces são maravilhosos, disse Miguel. A mina quis agradecer, mas entendeu que as palavras não são tudo. Às vezes o olhar basta. Ela ainda não sabia falar como os outros. O dia estava quente e o sol parecia mais intenso do que o habitual. A mina sentiu o calor atravessar o tecido do véu que usava, mas não era o incômodo físico que a inquietava. Era o peso simbólico. O véu sempre fora parte de quem ela era, não por fé, mas por tradição, por obediência, por medo. Na feira, uma menina passou correndo com os cabelos soltos e um vestido colorido. Ria alto, sem vergonha, sem limites. A mina sorriu sem querer. Havia algo naquela liberdade que a tocava, como uma lembrança de algo que nunca viveu. Miguel trouxe mais tarde um doce brasileiro para a mina experimentar. Ela hesitou, mas aceitou. Era a primeira vez que recebia algo sem precisar retribuir. Ele não esperava nada, apenas oferecia. Você parece mais leve hoje, disse ele com cuidado. A mina não respondeu, mas sentiu. Sentiu que algo nela começava a se desprender, não do véu em si, mas do que ele representava. Pela primeira vez pensou, e se eu escolher? Mais tarde, em casa, diante do espelho, ela tirou o véu devagar. Não havia ninguém ali para julgar, nem para provar. Era só ela. E pela primeira vez viu o próprio rosto sem filtros, sem moldes, com coragem. Ela dobrou o véu com respeito e guardou. Não o descartou. Apenas o colocou na gaveta, como quem guarda uma parte da história. Agora, decide escrever um novo capítulo com sua própria mão. Ela não sabia explicar o que sentia. Era como se estivesse atravessado uma ponte invisível, construída com olhares, palavras quebradas, coragem recém-descoberta. E do outro lado, não havia uma nova cultura esperando por ela. Havia ela mesma. Pensou. Pontes não se constroem com pedras, mas com confiança. E hoje atravessei uma. Ela não precisava de aplausos, não precisava de palco. Sua superação não era espetáculo, era semente. Já começava a florescer. E em um belo dia, ao se olhar no espelho, viu um novo rosto refletido de uma mulher diferente.
Não uma mulher que fugia, mas alguém que escolhia o que vestir, o que falar ou sentir. Ou seja, uma mulher que escolhia existir e ser feliz. Miguel não apareceu naquele dia e estava tudo bem, porque a Mina já não esperava por olhares para se sentir viva. Ela havia aprendido que sua voz não dependia de tradução nem de aprovação. Ela fechou o caderno com delicadeza, sorriu e, pela primeira vez, sentiu que o silêncio dentro dela não era ausência, era plenitude. Nota: a Mina não abandonou suas raízes, ela zombou. Ao retirar o véu, ela não negou sua cultura, ela escolheu pela primeira vez como quer vivê-la. Essa decisão não foi contra sua fé, sua história ou sua família. Foi a favor de si mesma. Porque liberdade não é romper com o passado, é poder olhar para ele, acolher o que faz sentido e sentir como o que se constrói e assim caminhar. A Mina segue sendo quem sempre foi, mas agora, por escolha própria.